Espera aí, o Corinthians pode deixar de renovar com Memphis Depay mesmo que exista acordo salarial? E mais, o clube agora quer que o holandês passe por novos exames médicos antes de qualquer assinatura. Mas essa não é a única bomba. Enquanto isso, Augusto Melo foi expulso do quadro associativo e um novo processo de impeachment avança dentro do Parque São Jorge. O que está acontecendo no Corinthians? Porque a situação parece ficar pior a cada dia. Fica até o final porque a última informação pode mudar completamente o futuro do Memphis no timão. Hoje eu vou te mostrar por que o Corinthians desconfia da condição física de Memphis, o motivo do clube querer ganhar mais que o Zenit numa possível venda de Yuri Alberto, e como a crise política continua crescendo nos bastidores. O cenário é muito mais preocupante do que parece, e existe uma informação exclusiva que pode impactar diretamente o planejamento do Corinthians para os próximos anos. O Corinthians vive mais uma semana de turbulência, e dessa vez o assunto não está apenas dentro de campo. A diretoria enfrenta problemas políticos. Existe pressão financeira. E agora surge uma preocupação envolvendo Memphis Depay. Enquanto a torcida espera reforços e estabilidade, os bastidores seguem pegando fogo. O clube ainda tenta resolver questões importantes, mas a sensação é de que sempre aparece um novo problema. E o primeiro deles envolve o atual presidente em exercício. Porque um pedido de impeachment contra Osmar Stabile avançou internamente. Sim, mais um processo político dentro do Corinthians. E isso acontece justamente no momento em que o clube deveria estar focado em planejamento e futebol. Mas o que vem a seguir deixa o cenário ainda mais complicado. O pedido de impeachment contra Osmar Stabile avançou oficialmente. Agora o presidente tem um prazo para apresentar sua defesa. Depois disso, o caso volta para análise interna. E se o processo continuar avançando, a decisão pode chegar até os associados. Ou seja, o Corinthians pode viver mais uma disputa política pesada nos próximos meses. E aqui surge uma pergunta. Como um clube consegue construir um projeto sólido quando a presidência vive cercada por crises? Essa é uma dúvida que muitos torcedores começam a fazer. Mas calma, porque a próxima informação mostra que a instabilidade não termina por aí. Na verdade, ela aumenta. Se a situação já parecia complicada, o que aconteceu com Augusto Melo mostra o tamanho da divisão política existente no clube. O ex-presidente foi oficialmente expulso do quadro associativo. A votação foi praticamente uma unanimidade. O resultado mostrou uma diferença enorme entre os votos favoráveis e contrários. E isso representa um capítulo importante dentro da crise institucional corintiana. Mas existe um detalhe que chama atenção. Mesmo após o afastamento, mesmo após o impeachment, mesmo após toda a repercussão, os conflitos continuam. A política segue dominando o noticiário. E quem perde com isso? O próprio Corinthians. Porque enquanto os bastidores pegam fogo, o mercado da bola continua acontecendo, e o clube precisa tomar decisões importantes, inclusive sobre um dos jogadores mais valiosos do elenco. Agora vem outro bastidor que pode surpreender muita gente. Daqui a pouco eu vou revelar por que o Corinthians acredita que merece receber mais dinheiro que o Zenit numa possível venda de Yuri Alberto. Mas antes, tem um detalhe que conecta essa história diretamente à situação financeira do clube. E você vai entender já já. O Corinthians trabalha com a expectativa de receber uma grande proposta por Yuri Alberto. Internamente existe a confiança de que uma oferta importante pode surgir nesta janela. Mas o clube quer mais. Muito mais. A ideia não é apenas vender. A ideia é maximizar o lucro, e por isso a diretoria pretende negociar para ficar com uma fatia maior do valor recebido. O argumento é simples. Quem valorizou o atleta foi o Corinthians. Quem deu vitrine foi o Corinthians. Quem paga salários é o Corinthians. Quem assumiu o risco esportivo foi o Corinthians. Por isso existe uma corrente dentro do clube que entende que uma divisão exatamente igual com o Zenit não seria o cenário ideal. Mas aí surge outra pergunta. Se Yuri sair, quem assume o protagonismo ofensivo? E é justamente aqui que entramos na maior bomba deste vídeo. Porque o assunto Memphis Depay ganhou um novo capítulo. E talvez seja o mais surpreendente até agora. Segundo informações dos bastidores, mesmo que Corinthians e Memphis cheguem a um acordo financeiro, mesmo que exista consenso sobre salários, mesmo que o contrato esteja pronto, a renovação não será automática. O clube quer novos exames médicos. Isso mesmo, novos exames. E existe um motivo. Uma ala da diretoria teme que o jogador tenha um problema crônico no joelho. A preocupação existe, e ela é levada muito a sério internamente. Por isso a renovação estaria condicionada a uma aprovação médica. Se os exames não agradarem,
todo o cenário pode mudar. Agora imagine isso. O principal nome do elenco, uma das maiores contratações recentes do futebol brasileiro, e o Corinthians demonstrando cautela antes de oferecer um novo contrato. Isso mostra o tamanho da preocupação existente. Mas existe um detalhe ainda mais importante. Porque antes mesmo dos exames acontecerem, existe uma barreira que ainda não foi superada, e ela pode impedir qualquer renovação. Até este momento, Corinthians e Memphis ainda não chegaram a um acordo definitivo. Não existe avanço concreto. Não existe contrato pronto. Não existe renovação encaminhada. Primeiro será necessário resolver a questão financeira. Depois virão os exames. E só então o clube decidirá se vale a pena seguir adiante. O que esse caso mostra? Que o Corinthians vive um momento de extrema cautela. O clube não pode mais errar em contratos longos e milionários, principalmente num cenário de crise financeira e instabilidade política. Ao mesmo tempo, abrir mão de um jogador do nível de Memphis também seria uma decisão enorme. Por isso os próximos capítulos dessa novela prometem ser decisivos. E eu quero saber a sua opinião. Você renovaria com Memphis Depay por mais 2 anos? Ou acredita que o Corinthians deveria buscar outro caminho? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gosta de conteúdo direto ao ponto, sem enrolação e com os bastidores do Corinthians, se inscreva agora no canal, ative as notificações e deixe o like porque ajuda muito o crescimento do canal. Nos vemos no próximo vídeo.